Chega Mais! Hoje é quarta-feira e toda quarta a gente tem um convidado ou convidada especial aqui no Hora Mais. É o Chega Mais, o nosso quadro falando sobre diversos assuntos. E hoje eu tô recebendo aqui a minha amiga Valquíria Silva. Ela que é graduada em pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia, psicomotricidade pela Unisal de Lorena, licenciada em diagnóstico e intervenção de TDAH pela EPSI. Como é que fala aqui, Valquíria? Boa tarde pra vocês. Eu tô com receio de falar o seu currículo errado aqui. E aí depois você puxar a minha orelha. Tudo bem? Boa tarde pra você. Boa tarde, Vini. Tudo maravilhoso. Tudo lindo, né? E com você? Tudo Maravilha. certo? Melhor agora que você chegou pra gente conversar, porque eu tava ansioso pra falar sobre o assunto que a gente vai conversar hoje. Eu também tava numa expectativa de contar. Que é muito importante. Só tira a dúvida, então. É EPSIBA que fala de Buenos Aires? Você estudou na Argentina, é isso? EPSIBA em Buenos Aires. Olha que chique, rapaz. Olha aí. Ela também é licenciada em treinamento de neurofeedback e biofeedback pela Italis Comunicação, psicopedagoga clínica e organizacional, especialista em neurodesenvolvimento. Seja muito bem-vinda aqui ao Hora Mais, né? A gente tá falando hoje sobre psicopedagogia, que é a sua área, né? Você é uma psicopedagoga. E aí eu quero saber o que um psicopedagogo faz. Como é que você chegou nesse ponto? Como é que você escolheu essa profissão? E por que ela é tão importante para você e também para as pessoas que você atende, né? Bacana, Vini. Obrigado pela acolhida de sempre. Então, a psicopedagogia é a área, né, que cuida da aprendizagem humana. Eu escolhi a psicopedagogia porque, na verdade, eu queria ser pediatra. Entendi. Mas o meu primeiro trabalho, ainda como jovem aprendiz, né? Na época, não se chamava jovem aprendiz, mas meu primeiro trabalho foi numa escola de educação infantil. E eu falo que eu coloquei o pé, a paixão veio junto. Entendi. E quando eu me formei em pedagogia, fui para a sala de aula, e um dos meus alunos não aprendia de maneira nenhuma. Todas as atividades que eram propostas, ele não conseguia atingir o objetivo e eu ficava me perguntando o que estava acontecendo com ele. E aí, eu conheci a psicopedagogia, fui estudar, me aperfeiçoar. Assim como a área da educação, a psicopedagogia foi me puxando e me apaixonei e tô até hoje. E é muito legal, né? Porque, como você falou, a psicopedagogia, ela atende não só crianças, né? Adultos também, né? No caso, é o aprendizado, não é isso? Sim. Assim, a gente aprende por toda a vida. Eu pensei nessa frase hoje, porque eu tava estudando aqui pra pauta, eu pensei, gente, é claro que tem tudo a ver com não só crianças, mas adultos, porque a gente tá sempre aprendendo. Talvez quando a gente é criança é mais fácil, mas na fase adulta também, né? Tem gente, inclusive, que às vezes aprende a ler na fase adulta, né? Então, tem tudo isso, né? Você atende essas pessoas também, né? No caso, adultos e crianças, é isso? Na verdade, eu me especializei em atender crianças. Crianças, perdão. Mas a área em si abrange os adultos também. Eu atendo mais as escolas e por conta disso eu fiquei mais com as crianças. E os adultos, as questões de dificuldade e transtorno de aprendizagem vão aparecer no ambiente de trabalho, nas relações sociais, nas relações afetivas. Falta de atenção, alguma coisa assim? Exatamente, falta de atenção, até uma dificuldade de redigir algum texto. Enfim, na fase adulta vai surgir esse start vai ser nesse momento. Agora, com as crianças, é dentro do ambiente escolar. A palavra psicopedagogia, ela é uma junção, pelo que eu entendi, psicologia com pedagogia. Mas qual que é a diferença, no caso, de apenas um psicopedagogo, apenas um psicólogo e apenas um pedagogo, né? Você meio que junta essas duas funções, não é isso? Na verdade, a junção é mais para definir o termo. Entendi. Né? Do estudo da aprendizagem humana. Mas, assim, a gente recebe a interferência das outras áreas, né? Fonoaudiologia, da filosofia, enfim. Na verdade... Entendi. Não, você está falando sobre essa questão da psicopedagogia e também da pedagogia. Não é só o nome, né, no caso. Às vezes tem influência de outras áreas também, como você falou, da fonoaudiologia, né? Porque a fonoaudiologia ajuda a criança na questão da fala. Então isso também pode ser uma questão que pode ser um problema dentro da sala de aula, não é isso? Isso. E a diferença entre o psicólogo e o pedagogo, ele vai trabalhar a questão da aprendizagem. Entendi. Já o psicólogo, ele vai cuidar do emocional. Entendo. E assim, obviamente, né, a junção traz a questão da definição da palavra, mas na nossa atuação é diferente. E uma área complementa a outra. Por exemplo, se uma criança tem dificuldade de aprendizagem, que é uma questão voltada
questões externas mesmo, por exemplo. Ele tem um conflito em casa, está com o emocional abalado e tudo mais. Ele vai fazer um trabalho com a psicopedagoga, para que ele possa voltar às questões de aprendizagem, e também com a psicóloga para esse cuidado mais com a questão do emocional, do comportamental, enfim. É porque é uma fase que a criança está muito suscetível a várias coisas que vão acompanhá-la ao longo da vida, né? Então, tem muita coisa que, se você não cuidar agora, nesse momento, na fase de aprendizado da criança, ela pode crescer com outros problemas, transtornos. Então, é muito importante, né, ter essa atenção nesse momento. E aí eu quero saber de você, porque a gente veio conversando ao longo da semana sobre esse assunto, pelo WhatsApp, você para definir o que a gente ia conversar aqui, e você falou sobre a questão da volta às aulas, né? As aulas estão retornando, as crianças voltando, numa fase que muda muito, né? Às vezes a criança tá numa altura, na volta para a escola já tá em outra altura, enfim, muda muito rápido a criançada. E aí você me falou que você recebe crianças com questões já no começo da volta às aulas, né? Que às vezes os pais procuram ou a própria escola encaminha a criançada. Quais são os principais problemas, digamos assim, questões que você ajuda a solucionar da criançada nesse momento de volta às aulas? Então, como nós estávamos falando, tem a dificuldade e o transtorno de aprendizagem. Uhum. A dificuldade de aprendizagem em si, nós vamos conseguir trabalhar por agora. Porque pode ser relacionada a uma falta, a criança não conseguiu se adaptar na escola. Entendi. A metodologia não foi favorável do professor, talvez o material de ensino não foi adequado. Então, nesse primeiro momento de volta às aulas, se a família começa a perceber que a criança não se adaptou ao ambiente escolar, ela começa a ter fobia de ir para a escola, chora muito, enfim, já é um momento que a gente tem que entrar com uma intervenção para entender o que está acontecendo nesse período, para a gente poder ajudar. Tem alguma idade específica que isso pode começar a acontecer? Porque, por exemplo, você falou da questão de chorar. Às vezes a criança chora porque é muito nova, né? Então tem uma diferença desse tipo de problema para uma questão mais séria, né? Mais grave. Então, com que idade começa a aparecer esse tipo de questão? É mais na fase de ser alfabetizada? Como é que funciona? Você trouxe uma questão importante. O chorar, nesse primeiro momento, vai acontecer. Porque é um ambiente novo, às vezes, para a criança, até ela se adaptar, enfim. Passou de um mês, aí a gente já precisa... É perigoso, né? A gente precisa investigar o que está acontecendo. Porque um mês já foi o tempo suficiente dela se adaptar ao ambiente escolar. Qual idade, mais ou menos, isso? Agora, a idade para o processo da psicopedagogia é a partir dos 3 anos. 3 anos, olha só, bem cedo, né? Bem cedo. É engraçado, você lembrou de uma coisa que veio uma memória, desbloqueou uma memória, porque quando eu comecei na escolinha, acho que eu tinha uns 5 anos, 4 anos, eu só entrava na sala se minha mãe ficasse brincando comigo um pouquinho ali. Então, na primeira semana era sempre assim, ela ficava brincando. Daqui a pouco eu já estava entretido, nem lembrava da minha mãe e ela tinha ido embora já. Uhum. Mas eu lembro muito bem disso, assim. Então, assim, essa questão da volta às aulas, como você falou, pode ter essa questão da diferença, de uma dificuldade mesmo de aprendizagem, que pode ser normal, por uma questão de transtorno. Quais são esses transtornos? Então, existe, né, a diferença. A dificuldade de aprendizagem, como eu disse para vocês, ela vai vir por fator externo. Uhum. Então, se a criança passou por algum conflito na família... Às vezes um amiguinho ali está atrapalhando também. Exatamente. Ou, como eu disse, não se adaptou ao ambiente escolar, enfim. Isso é dificuldade de aprendizagem. Timidez também, né? Às vezes a criança está na escola nova, né? Exatamente. Até criar vínculos, enfim. Já os transtornos de aprendizagem, eles são desencadeados por fatores internos. Então, existe alguma área do cérebro que ela está em disfunção. Entendi. E os transtornos de aprendizagem são a dislexia, descalculia, desortografia. Cada uma é relacionada a uma área. Descalculia é matemática, né? Dislexia é relacionada à leitura e escrita. Entendi. E aí, no caso, como você falou, é um fator mais interno que não tem como a criança ou você controlar, por exemplo, no ambiente, né? Como você falou, às vezes é um problema que a criança já está com isso, já nasceu com isso, ou foi desenvolvido em uma parte da vida que agora os pais têm que cuidar. Essa questão da dislexia que você falou é muito intrigante, porque muitas pessoas, às vezes, passam a infância com dislexia, já sabem do problema, têm a dificuldade, mas não têm acesso a uma questão de como resolver isso, às vezes não tem como passar como profissional, e aí isso vai acompanhando, às vezes, a criança até a fase adulta, né? E aí eu queria saber de você como que é essa situação, porque muitas vezes, acho que, por exemplo, escolas particulares
Já deve ter profissionais que a escola paga, que estão ali. Como é que é na escola pública? Existem psicopedagogos à disposição na escola pública? As crianças têm acesso a isso? Ou é uma condição que é inalcançável dependendo da questão financeira da pessoa? Como funciona? Hoje, por conta do autismo, do TDAH, do propagar as informações, então os professores da rede municipal, eles têm muito acesso à informação e buscam também. Todos eles, quando recebem um aluno, né, assim como foi o meu caso, quando eu recebi um aluno, o meu primeiro start foi buscar... Correr atrás, né? Correr atrás, exatamente. Então, os professores, na sua grande maioria, buscam se aperfeiçoar nas questões do transtorno do neurodesenvolvimento. Ou então eles buscam um profissional que faça uma formação, né? Todo janeiro ou mês de agosto, os professores passam por um processo de formação. E eles já estão aptos a identificar, pelo menos, né, essas questões. Eles podem ser treinados nisso, não é isso? Sim. E existem, por exemplo, onde eu moro, em Lorena, tem o CRER, que ele faz um acompanhamento, é todo oferecido pelo município, eles fazem um acompanhamento fora a escola, mas ou em parceria com o professor. Então, existem também as opções de intervenção e de cuidado fora o particular, vamos dizer assim. Entendi. Então, essas crianças, elas têm um apoio, né? Tem sim. Que é muito importante, porque eu me lembro que, assim, eu fui criança ali, a minha fase de criança foi mais ou menos ali começo dos anos 2000, 2001, 2002, que eu tinha 9, 10 anos, e eu me lembro que não era muito discutido isso, né? Até porque eu vi que a psicopedagogia, ela é mais recente, assim, não é uma coisa muito antiga no Brasil, né? Você falou que surgiu na Europa, para mim agora há pouco, depois a Argentina, acho que aproveitou para melhorar, né, a psicopedagogia, mas ela é mais recente no Brasil, né? Sim, ela é muito recente e, assim, é uma profissão que nem foi regulamentada. Entendi. Mas ela ganhou uma repercussão por conta do autismo, do TDAH dentro da escola. Como eu disse para você, os professores começam a identificar, começam a trazer para os pais essas questões das crianças, então a psicopedagogia foi tomando uma proporção maior. Por isso que é importante, né, todo esse cuidado do pai, ficar sempre de olho, ver a agenda da criança, ver todas as informações ali na caderneta, porque às vezes participar de reunião, né, o pai e mãe participativo, isso é muito importante, porque é justamente isso, às vezes o professor está sinalizando alguma coisa ali, ó, seu filho tem uma questão aqui, tem essa dificuldade, a gente pode trabalhar nisso, pode trabalhar naquilo, porque cada criança é uma criança diferente, né, cada indivíduo é diferente, então eu até vejo muito falando sobre isso, sobre educação, que a gente pega no sistema escolar e trata todo mundo como se fosse igual. Algumas pessoas se destacam porque elas são totalmente aptas àquele sistema, mas a gente deixa de aproveitar, às vezes, o talento, a genialidade de outras crianças, porque é tudo o mesmo sistema. Então, só se destaca quem já está apto. Quem não está, a gente acaba, sei lá, é preguiçoso, não sei o quê. E aí essa criança vai passar por coisas mais difíceis, né? Porque ela não vai conseguir tirar as notas que a mãe e o pai quer, vai sofrer bullying das outras crianças, né? Então, é perigoso isso, né? Exatamente. E, assim, você estava comentando, né? Na nossa época, não se ouvia falar tanto das questões dos transtornos de aprendizagem em si, né? Eu conversando em casa, minha mãe esses dias falou assim, mas eu acredito que seu irmão tenha tido na época, porque era o tempo todo reclamação, mas nós não tínhamos acesso a essas questões. Então, antes, ou uma pessoa com transtorno, com deficiência, ela era excluída da questão escolar. Do meio social ali, né? E hoje em dia, o movimento é para incluir. Então, todas as questões que são relacionadas a isso fazem com que o sistema de ensino também tenha dá aquela chacoalhadinha, né? Não, eu preciso modificar. Hoje existem as metodologias de ensino que favorecem essas questões, tanto para a criança que tem alguma dificuldade, algum transtorno, alguma deficiência. Então, assim, mas ainda assim existem, nós conhecemos que ainda está fadado a trazer as questões do bullying, enfim, dentro do ambiente escolar. Inclusive tem perguntas sobre isso, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Você pode mandar sua mensagem no 12-3108-9090. Estamos recebendo aqui a Valquíria Silva, ela que é psicopedagoga. A gente está conversando aqui sobre essa profissão, que a importância dela e também sobre a questão da volta às aulas, né, que está acontecendo. Já algumas escolas já voltaram, algumas vão voltar, depende do cronograma de cada escola, mas geralmente os problemas, né, que as crianças passam são os mesmos. Você pode mandar sua
mensagem aqui pra gente, tá bom? Continua ligado, daqui a pouquinho a gente tá de volta aqui no Hora Mais. Hora Mais. Rádio Pop. Chega mais. Estamos de volta aqui no Chega Mais. Hoje estou recebendo aqui a Valquíria Silva, ela que é psicopedagoga. Estamos falando sobre psicopedagogia, que é um processo, aliás, é uma profissão que cuida do processo de aprendizagem. O foco hoje é a questão da volta às aulas. Estamos falando da criançada, que é o foco da Valquíria, perdão, o seu trabalho. Você atende, falou, em escolas, mas também tem o seu consultório, não é isso? Isso. Quer deixar o telefone, deixar o seu Instagram, fica à vontade, pode fazer o jabá, fica à vontade. Eu vou deixar o WhatsApp, que é 12 981770247, e o Instagram, que é @ppvalquiriasilva. Então aproveita, já segue lá. Se você tiver alguma dúvida também aqui, você pode mandar mensagem. As perguntas estão chegando aqui. Tem uma pergunta falando sobre a questão do TDAH, né? Que hoje em dia é diagnosticado em muitas crianças, mas também adultos. Só que tem uma questão do TDAH, eu acho que talvez essas questões de transtornos psicológicos também, não sei se dá pra chamar o TDAH dessa forma, que as pessoas falam, elas leem na internet alguns sintomas, falam, eu acho que eu tenho isso. Eu acho que eu sou. E às vezes a pessoa é só desatenta, ou às vezes a pessoa tá cansada, não presta atenção. Como é que é com as crianças, assim? Existem pais que chegam no seu consultório pra falar, o meu filho tá tendo um comportamento anormal que eu acho estranho. E aí quando você chega na hora, é um comportamento normal de criança, né? Existe isso, assim, às vezes os pais estão deixando se influenciar muito por o que tá na internet. Sim, é bacana você tocar nesse ponto, porque o autodiagnóstico vem sido cada vez crescente essa demanda, né? Vamos dizer assim, principalmente nos adultos. Mas as crianças, os pais têm muito acesso, né, a YouTube, começa a assistir vídeo, começa a ler alguma coisa. TikTok, né? TikTok. O TikTok é ótimo, que em 15 segundos a pessoa explica coisa que você precisa ler um livro para entender. Um livro, exatamente. Só que aí que é o problema, né? Porque você vai entender só pela metade, você não vai saber exatamente o que é aquilo, né? E, às vezes, como você bem disse, a criança está sendo só criança. Uhum. E a questão do TDAH... Para que nós possamos falar assim, a criança tem TDAH. Primeiro que é um trio de habilidades, que a gente chama de trio de habilidades básicas que tem que aparecer. Uhum. Que é a impulsividade, a desatenção e a impulsividade. Então, a criança, se ela for só desatenta e não tiver as duas outras questões, nós não podemos afirmar que é TDAH. Ou se ela for só ter a questão, né, da agitação motora, que hoje é muito comum, a gente também não pode falar que é TDAH. Inclusive, o autodiagnóstico é muito perigoso, porque para afirmar que se tem TDAH, precisa de ter 3 profissionais. Então, a criança vai no psicopedagogo, vai no psicólogo, vai no neuropediatra, para a gente poder, em conjunto, falar, não, essa criança apresenta TDAH. E com a questão do autodiagnóstico, só por um testezinho na internet, porque tem muito, né? Aqueles checklist e tudo mais, não vai dizer pra gente se a criança tem ou não TDAH. É importante falar isso, né? Porque não só na questão do TDAH, a questão das crianças, mas qualquer doença. Hoje a pessoa fala, tô com uma mancha aqui. Aí vai lá ver na internet. Se você for pelo Google, você vai ter um monte de coisa. Você já morreu amanhã. Você tá morrendo em segundos, Tá né? morrendo já. Então não faça isso. Vá no médico. Você pode no máximo olhar ali. Isso aqui pode ser tal coisa. Vou no médico, vou olhar. Que é importante você cuidar da sua saúde, né? Mas também você criar um alarme muito grande é complicado. Essa questão do TDAH eu acho interessante a gente falar, porque também entra na questão da medicação, né? Tem muitos pais que, meu filho tem, aí leva no profissional e às vezes o profissional desatento ou talvez o profissional preguiçoso vai lá e fala assim, não, taca remédio na criança. E aí a criança fica meio que um zumbi, né? Toma, sei lá, Ritalina, não sei qual que é o remédio que as crianças tomam hoje em dia. E aí a criança meio que fica uma casca só, porque às vezes o pai e a mãe estão na correria, tá trabalhando, tem muita coisa, tem outros irmãos, e a criança tá agitada, e às vezes o pai e a mãe não quer que a criança esteja agitada, né? Quer que ela esteja quietinha. Mas eu penso o seguinte, aí você pode me dizer que se eu estou errado. Eu acho que a criança agitada, muitas vezes é só uma criança saudável, né? É só uma criança que é criança, né? Até se eu falar assim,
sinal de saúde, né? Que a gente sempre fala que criança que faz... tá bastante agitada, enfim, é sinal de saúde. Meus professores vão cancelar meu diploma, né? Então porque não pode falar. Então eu posso. Mas, enfim. Eu não sou psicopedagogo, então eu posso falar, você não pode. Mas, enfim, essa questão da automedicação também é de extrema importância falar. Até porque medicação é só com o médico mesmo, né? Nos nossos casos de transtorno do neurodesenvolvimento, é só o neuropediatra que pode falar sobre medicação. O que a gente faz é dar a orientação para a família. Olha, talvez se você buscar um profissional, neste caso, para o seu filho, entrar com medicação é importante. Mas, assim, existem níveis do TDAH e determinado nível vai necessitar da medicação. Enfim, mas isso é uma questão mesmo da área médica. E a minha pergunta é justamente isso. Como é que a pessoa que está ouvindo a gente hoje aqui, o nosso ouvinte da Pop, ele fala assim, o meu filho está com uma questão que eu acho que não é normal. Ou como é que ele faz para chegar até um profissional? E o que ele deve fazer? Como é que é o primeiro contato com o psicopedagogo, por exemplo, para identificar se realmente tem um problema ou se é só uma criança que tem aquele comportamento porque ela é daquele jeito? Então, o primeiro sinal é o atraso no desenvolvimento. Então, a criança demorou a andar, demorou a falar... questões mesmo que você olha, né? Eu sempre falo, olha a carteirinha de vacina. Então, você olha na carteirinha de vacina, vê aquele pico, né? Os marcos de desenvolvimento e percebe que alguma coisa não está indo bem. Ainda assim, percebeu, mas aí a criança foi para o ambiente escolar. Outro sinal, queda no rendimento. Entendi. Fobia escolar, não querer participar da aula. Enfim, esses são os sinais. Já os transtornos mesmo, cada um vai ter um sinal de alerta, mas todos eles, né, nesse caso do que a gente está falando, é proveniente ao atraso no desenvolvimento. Entendi. Então, o primeiro sinalzinho é esse. É importante ficar atento, né? Porque às vezes esse atraso pode ser, como você falou, a fala que demora mais, questões motoras também, por exemplo. Também. A criança, né, demorar para andar. Até quando chega a fase da alfabetização, do pegar o lápis... não conseguir pegar o lápis, não conseguir brincar, né? Pular uma amarelinha, pular uma corda. Hoje em dia a criançada vai no digital, né? Mas ainda assim tem essas propostas dentro da escola. Então, você acaba percebendo isso dentro de casa também, ou na escola o professor começa a perceber mais e acaba sinalizando. Tem uma pergunta, inclusive, sobre isso. Você falou da questão da tela aqui, né? Do celular, esse tipo de coisa. A Fabiana aqui de Cachoeira Paulista, ela falou como que é essa questão que a psicopedagogia enxerga tela, computador, a criança ficar o tempo todo. Isso ajuda mais ou atrapalha no desenvolvimento da criança? Então, existe uma orientação, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria quanto ao tempo da criança na tela. A tela em si, ela não é prejudicial. Prejudicial é o excesso dela. Entendi. Então, assim, inclusive, o trabalho da psicopedagogia, a gente utiliza as questões, né? A tecnologia assistiva que a gente fala. Então, a gente usa muito a tela, usa criança que não faz a comunicação conosco, a gente utiliza com a comunicação alternativa com a tela. Então, assim, ela não é prejudicial. Não. Repetindo, o excesso, sim. É porque também, né, não só para criança, né, para todo mundo, né? Para todo mundo. É porque tem essa questão que aí eu não sou pai, né, então para mim é diferente, não. Mas muita gente fala assim, você fala que não pode, a pessoa que fala que não pode usar tela é porque não tem filho, porque a tela ajuda, às vezes a criança tá ali tentando comer, o pai e a mãe, senta para comer, menino. E aí a criança não para, aí você coloca um videozinho, alguma coisa. Então, assim, é uma coisa que ajuda a criança a focar na atenção, né? E também desenho, coisa colorida. A criança, hoje em dia, não sei nem se tem alguma questão científica, mas hoje em dia as crianças mexem muito rápido, né? Elas aprendem, às vezes a criança está até com 3 anos ali procurando vídeo no YouTube sozinha, assim. Tem muita coisa assim. Mas eu acho que deve ser bom para a criança. A gente só precisa ficar atento, por exemplo, na hora da refeição, não é um momento de se ter uma tela. Existem momentos em que não... Vou anotar quando eu for pai aqui, tô anotando tudo. Mas, assim, a gente precisa tomar um determinado cuidado com isso. A que momento em que eu vou inserir essa tela na rotina? E
por exemplo, ficar de olho também na rotina da escola, porque se uma criança de 2 anos, por exemplo, 2 anos não, mas vamos pegar uma criança de 5 anos, ela tem ali no mínimo, o máximo que ela pode é 2 horas por dia, mas se ela já utilizou na escola um período muito longo, Entendi. em casa ela já não vai, ela já vai precisar fazer. Qual que seria esse tempo de tela, mais ou menos, para criança? Tem um... É de acordo com a idade. É sempre ou um pouco da idade, mais um, ou enfim. Mas tem uma orientação, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria que a gente pode seguir, que... É importante falar sobre isso, né? Tem um outro assunto que também eu acho que é interessante a gente conversar, até por questões de preconceito, que é o autismo. Você falou que atende muitos pacientes com autismo, não é isso? Atendo. Na verdade, é bacana você mencionar, porque a gente precisa quebrar algumas questões do autismo. Uhum. Nenhum autista, vamos dizer assim, tem déficit intelectual. O que pode acontecer é que o autismo vem com a sua comorbidade. Então, ele tem um autismo mais uma dificuldade de aprendizagem. O autismo mais uma dislexia, por exemplo. Então, existe essa comorbidade. Porque, geralmente, a gente quer colocar uma criança com autismo em ambientes, mas a gente quer tratá-la como uma criança que tem uma deficiência intelectual, por exemplo. Entendi. Mas o que seria, de fato, o autismo? Porque, como você falou, ela tem a questão do autismo e uma outra comorbidade. Mas com um acompanhamento psicológico, às vezes fonoaudiologia também, que é importante, Sim. depende da comorbidade da criança, como você falou, essas crianças, elas podem ter uma vida super normal, né? Exatamente, principalmente na escola. O ano passado, sancionou uma lei, a 14.254, que ela orienta os professores, na verdade, ela ressalta a importância dos professores saberem não só identificar, mas também intervir em todos os casos de transtornos, não só de aprendizagem, mas também no caso de autismo, TDAH, enfim. O autismo, ele é alteração em 3 áreas: na comunicação, na questão social e na questão sensorial. Entendi. Por isso que falam que a pessoa com autismo, ela é um pouco mais sensível, né? A questão de barulho, às vezes ao toque. E aí que entra aquele aprendizado do professor, né? Porque às vezes a criança tem o autismo e aí o professor pega a criança na mão, ou a criança às vezes não gosta que toque nela. Às vezes muito barulho, a criançada em volta fica gritando. Então, assim, tudo é questão de ter uma pessoa preparada, como você falou, para identificar, mas também para lidar com aquela criança, para poder extrair o melhor, né? Porque o professor é isso, né? É uma pessoa que vai nos ensinar, mas extrair o nosso melhor, não é isso? Exatamente. O objetivo da educação é preparar para a sociedade. Muito bom. E eu achei bacana você mencionar, porque eu estava lendo essa semana, a Giovana com Bruno Glagueaço, o filho foi recente diagnosticado com síndrome de alteração sensorial. Uhum. E ela falou o quanto foi importante ela ter o acesso à informação sobre isso, porque antes, por exemplo, ele não queria pisar na grama, ela estava achando que era frescura. Entendi. Ele sentia cheiros, né, da cozinha, da casa, e ficava reclamando. Ela, nossa, mas isso é uma frescura. Enfim, então, olha o quanto isso, assim, vai trazendo pra gente de questões da nossa fala no dia a dia. Às vezes a criança está apresentando alguma questão ou sensorial ou questão na fala. E assim, a família às vezes começa, não, daqui a um tempo fala. É uma Põe fase, na escolinha, né? que fala. É só uma fase. É só uma fase, exatamente. Ou então, tudo é frescura, ou não tá aprendendo, nossa, que preguiça. Os pais falam bastante isso pra mim, né? Não, ele sabe, mas ele é só preguiçoso, viu? Meu Deus. E você falou essa questão da fala, eu tenho um primo meu que ele tinha dificuldade para falar até os 5 anos. E aí ele teve fono e tal, passou por fono. E hoje ele é um tagarela, fala pra caramba. Mas eu lembro que a minha avó queria fazer simpatia. Tinha uma simpatia que era puxar a criança assim, passando a vassoura, varrer no chão, não sei o que, pra criança falar. Não sei se é essa. Tem questão da casca do ovo, várias coisas. Aí eu falei, e assim, eu já sou muito mais velho que ele, então eu devia ter uns 15, 16 anos. Eu falei, gente, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Que loucura, né? Porque a gente realmente cresce nesse ambiente e as nossas gerações agora e futuras tendem a ser mais bem informadas, né? A gente espera que isso aconteça. Mas antigamente não era muito difundido isso, né? Não tinha essa questão de tipo assim, a criança... Por exemplo, na minha família aconteceu. Tem uma tia que ela tinha dificuldade de aprendizado e isso foi lá nos anos 60. E o meu avô simplesmente parou de levá-la para a escola. Com 6 anos, ela ia para a escola, ela gritava, ela chorava muito e durou muito tempo.
E o meu avô, em todo o conhecimento dele, que a vida permitiu que ele tivesse, ele não tinha muito conhecimento, ele simplesmente parou de levar minha tia para a escola. E ela cresceu com diversas questões. Cresceu em casa, não aprendeu a ler, não aprendeu... Então, assim, é uma coisa que hoje em dia, com toda a informação que a gente tem, é inadmissível que isso aconteça, né? Exatamente. Não tem como. Inclusive, assim, todas as leis, os respaldos da educação não permitem que isso aconteça. Aí vem o profissional da psicopedagogia contribuir. É o nosso papel. Ajudar a facilitar esse processo de aprendizagem, não só para criança que tem uma dificuldade ou um transtorno. É por isso também que eu atendo bastante criança com autismo, bastante criança com TDAH, para que eu possa facilitar esse processo, para que a criança possa, né, agora com a volta às aulas, ter uma adaptação mais afetiva, uma adaptação mais, vamos dizer, um processo mais leve. Que a escola, eu desejo isso para a criançada que está na escola, para o pai, para a mãe que está ouvindo aqui. Ó. Tem uma mensagem aqui de um ouvinte que está participando, falou: Vini, minha filha tem síndrome de Down. E muito do que está sendo falado, eu vivo isso. Ela tem 6 anos e, graças a Deus, está bem. O estímulo constante, informação, amor da família faz a diferença. Em muitos atendimentos que acompanhei, vi pais que não se empenham e não se dedicam ao filho. Isso é muito triste. Quem está mandando aqui é o Adriano de Pindamonhangaba. Um abraço para você. Você atende também crianças com síndrome de Down? Atendo. Se a criança apresentar, porque, assim, a síndrome de Down nem sempre ela vem acompanhada do transtorno de aprendizagem. Entendi. Mas se for uma comorbidade, com toda certeza eu vou acolher. E exatamente isso. A questão dos pais tem uma fase. Os pais que eu atendo, eles não gostam que falem que a gente vive o luto, né? A gente idealiza os nossos filhos, né? Fã de Caetano, jogador de futebol e com nenhuma questão da flamenguista, né, Vini? Não, aí não, que é Corinthians. Mas... Se for flamenguista, não é meu... Brincadeira. Alô, Angélica? Não, a minha esposa, na verdade, ela nem gosta de futebol. Então, ou a criança vai ser muito corintiana, ou ela não vai ligar pra nada. Ela vai ser outra coisa. Enfim, e aí, quando surge algum transtorno, alguma deficiência, a gente precisa... sair esse filho que a gente idealizou e nascer o filho novo. E aí é um processo, nem sempre, como o Adriano, né? Adriano bem disse. Tem pais que já estão, né, já passaram por esse processo do luto, então já entrou de cabeça em todas as questões. E tem pais que ainda estão nesse momento de aceitar, enfim. É por isso que às vezes não conseguem ou não estão aptos, né? Pra lidar com aquilo que o filho tá passando, né? Nem dizer aptos, né? Não estão no momento de lidar ainda, mas o momento chega. Entendi. Então, é importante aqui o recado da Valquíria, quanto mais você entender e superar essa fase do luto, mais rápido você pode ajudar o seu filho, a sua filha, a se desenvolver. Chega Mais, na Rádio Pop. Estamos de volta aqui no Chega Mais, nessa quarta-feira. Toda quarta a gente recebe aqui um convidado no estúdio da Pop, é o Chega Mais. Hoje estamos recebendo a Valquíria Silva, ela que é psicopedagoga. Estamos falando aí sobre os processos de aprendizagem, né, que são muito importantes aí, principalmente para a criançada, nesse momento de volta às aulas. A Fernanda de Potim, ela falou o seguinte: meu filho está tendo dificuldade na escola com letras espelhadas, é um problema. O que seria a letra espelhada, Val? É quando a criança escreve a letra ao inverso. Entendi. Mas até os 6 anos é normal, porque a criança ainda está desenvolvendo, então a gente considera até então. A partir dos 6, a gente já recorre a um profissional de psicomotricidade. Psicomotricidade. Então, vou já deixar a dica aqui pra Fernanda, não sei qual que é a idade, né, ela não colocou aqui a idade do filho dela, mas até os 6 anos, então você falou que isso é perfeitamente normal. Sim, aceitável. É engraçado, né, essa questão do desenvolvimento, a importância, né, pra gente do desenvolvimento. Eu tava lendo uma matéria, e aí você pode me corrigir se eu estiver errado, de como é importante você escrever no papel, né, como que isso ajuda no desenvolvimento da criança. Então, assim, às vezes é uma coisa que a criança ainda está desenvolvendo na cabeça dela e, como você falou, a partir dos 6 anos vai ficar mais natural, mas eu vejo muitas pessoas que, às vezes, por conta de não escrever no papel, não sei se tem um fundamento científico na fase adulta, mas na escola a gente escreve muito mais, né? Faz desenho, faz um monte de coisa, aí chega na fase adulta, às vezes só usa tela, só usa celular,
E aí, quando vai tentar escrever, a pessoa meio que não lembra como faz letra de forma, letra de mão. Acho que é falta de treino, né? Treino, exatamente. Cada um tem uma modalidade de aprendizado. Uhum. Então, por exemplo, para você é bacana o escrever. Entendi. Né? Você memoriza eu preciso, mais eu escrevendo. preciso. Eu também ainda preciso do auxílio do papelzinho. Cada um vai ter uma questão. E a criança, eu sempre brinco, né? Antes dela escrever, ela precisa pular amarelinha. Antes dela escrever, ela precisa brincar. Antes dela escrever, ela precisa desenvolver N questões. Então, às vezes, a gente acaba pressionando a criança porque ela tem uma escrita, aquela coisa de escrita bonita. Não sei se você, na sua época, tinha isso, mas na minha tinha caderno de caligrafia, né? Não esqueço, né, da professora cobrando. Hoje em dia, a gente não utiliza mais isso. Por quê? A gente propõe à criança outros estímulos que possam favorecer a escrita. Mas a escrita a gente não cobra, a gente desenvolve. E no adulto é isso. Tem adulto que tranquilo. Tem adulto que não precisa tanto da questão da escrita, vai memorizar de uma outra forma. E a questão da tecnologia, ela veio realmente, né? Às vezes a gente vai escrever alguma coisa, tem que recorrer lá ao dicionário para lembrar. Então porque a gente fica muito na linguagem da internet, né? Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade muito grande eu sempre tive dificuldade, assim, para matemática. Nunca foi um problema, sempre passei de ano, não é um problema para mim fazer conta. Mas eu percebi que muita coisa que eu tinha na escola de matemática, eu sei fazer na cabeça, mas se eu tiver que pôr no papel, eu não me lembro mais, assim. Eu acho que é falta de treino também, porque eu fui para uma outra área, né? Fui mais para a área de comunicação oral, né? Falo aqui, trabalho falando no rádio, mas aí tem coisa que eu não lembro, assim. Eu falo, tem que voltar, tem que revisitar, né? Tem que estudar. Mas enfim, ó, tem um ouvinte aqui, o Claudinei, falou, meu filho tem um diagnóstico fechado com TDAH. Ele falou que faz acompanhamento... o filho faz acompanhamento, faz uso do medicamento para se concentrar, mas ele disse que tem uma defasagem de leitura, pois matérias que não necessitam de leitura, ele desenvolve. Onde tem leitura, ele não consegue desenvolver tão bem. Parece que ele não tem muito conhecimento de interpretação. Isso pode ser explicado também? Então, nesse caso, há uma necessidade de investigação, porque pode ser que com o TDAH tem a comorbidade da dislexia, que é exatamente isso. Entendi. A criança disléxica, ela tem a dificuldade na leitura, na escrita, enfim. Mas o TDAH, ele tem o hiperfoco. Então, existe uma atividade que ele vai dominar e que ele vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas ali, porque é o hiperfoco dele, a atividade que ele vai super bem. Entendi. É aquilo que meio que cria como se fosse não sei se eu posso usar essa palavra, uma paixão, né? Que a criança, várias pessoas têm isso também, às vezes a pessoa fica mais focada em determinado assunto e aquilo cria um mundo que para ela desenvolve mais rápido, né? Vira a realidade dela e... Muito, eu não sei se eu chego a ter algum diagnóstico disso, porque... como eu falei pra você, né? A gente não pode ficar se autodiagnosticando, mas eu tenho esses momentos também. Às vezes eu começo a ler um livro assim, e se eu não tomar cuidado, se eu não colocar um alarme, alguma coisa assim, daqui a pouco eu tenho que prestar atenção aqui. Mas tem assuntos que eu vou ler, que eu vou me inteirar, que eu falo assim, nossa, que negócio chato, não tem outra coisa pra fazer. Então assim, também às vezes vai pelo gosto da criança, né? Às vezes, não nesse caso aqui do Claudinei, como ele falou, o filho dele passa por acompanhamento, faz uso de medicamento, mas é o alerta que a gente falou no outro bloco. Não dá pra você pegar tudo que tem na internet, achar que é um sintoma que você precisa tomar algum remédio, né? Se você tem algum problema, se você tem alguma questão que você acha que precisa resolver, aí você passa com um profissional. Não é isso, Val? Exatamente. E lembrando que para o TDAH precisa-se de 3 profissionais envoltos na questão. Não é só não é só o professor falando que a criança tem TDAH, ou não é só a família dizendo, ele tem TDAH, então vou lá na farmácia a partir de hoje em dia, vou usar um medicamento que eu não posso falar o nome, porque ele... melhor não falar. Todo mundo usa, né? Entendi. E acho bacana dessa questão desse medicamento, Vini, porque esses tempos eu estava lendo uma matéria que estudantes, né, principalmente que estudam para a prova da OAB e tudo mais, estavam fazendo uso desse medicamento para concentrar na prova, para ter um melhor desempenho. Enfim, já aproveitando o gancho, né? Existem outras técnicas para se aumentar o desempenho. Não
se automedicando. É isso aí. Val, eu quero agradecer que você veio aqui hoje pra gente conversar sobre esse assunto. Infelizmente, nosso tempo acabou aqui, né? Uma horinha aqui do Chega Mais toda semana, mas quero agradecer você. Seja sempre bem-vinda. O microfone da Rádio Pop tá aberto pra você aqui. Se tem alguma coisa que a gente não falou, que você queira acrescentar, fica à vontade, tá bom? Eu quero agradecer a acolhida de sempre. Deixar um abraço para os meus clientes maravilhosos, todas as famílias. E se eu não mandar um beijo pro Jô, não entra em casa hoje, né, Vini? Tem que mandar. Inclusive, eu vou ficar devendo também, porque a gente foi conversando tanto aqui, eu esqueci de tocar o Ferrugem. Eu vou fazer o seguinte, ó, amanhã eu prometo que eu mando um Ferrugem especial pra você e pra ele, tá bom? Tá jóia, Vini. Vou até gravar, vou mandar pra você, porque a gente foi conversando aqui, eu falei, esqueci do Ferrugem, gente. Esqueci do Ferrugem. Mas eu quero agradecer. Qual que são as suas redes sociais mesmo? @PP Valquíria Silva. @PP Valquíria Silva, é isso? Exatamente. Tem algum ponto, alguma coisa, um underline, alguma coisa, assim, é tudo @PP Valquíria Silva, tudo junto? Tudo junto, inclusive o site também. Olha só. Então, e o WhatsApp, qual que é? É 12 981 77 0247. Olha aí, então você aproveite aí, se você quiser entrar em contato, mandar uma mensagem pra Val, conversar, tirar alguma dúvida, manda mensagem lá no Instagram ou também manda mensagem no WhatsApp também, é isso? Exatamente. Val, obrigado, viu? Eu que agradeço, Vini. Tamo junto, seja sempre bem-vindo aqui, o microfone da Rádio Pop tá sempre aberto pra você.